Olá, de volta ao Gazini e neste eu vou falar sobre um evento que aconteceu na França semana passada, que abarca pesquisa sobre a poesia visual ou história em quadrinhos poéticas. Histórias em quadrinhos poéticas, porque foi esse o mote no qual eu escrevi um resumo junto com Edgar Franco e o Henrique Magalhães, né? Eu recebi essa informação sobre o evento através do professor Valdomiro Vergueiro, né, que se lembrou que eu atuo na área dos quadrinhos poéticos, dos fanzines, e me remeteu por e-mail o convite que ele havia recebido para participar, caso quisesse, né, desse evento. E achei muito interessante, muito curioso que algumas universidades do exterior também pesquisam o que nós dizemos aqui com relação ao quadrinho poético, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o que é esse evento, né? O convite que a gente recebeu. Vem em duas línguas, tanto em francês como em espanhol, porque está associado, o evento é uma associação de universidades e centros de pesquisa da França e da Espanha, com relação também às histórias em quadrinhos, né? E acabamos apresentando em francês. O Henrique Magalhães morou na França para fazer o doutorado dele sobre fanzines na década de 90 e, e então optamos pela língua francesa mesmo e apresentamos na sexta-feira passada. Foi um dia inteiro de evento, abarcado dentro de um outro evento maior que durou 4 dias, né? Então o nosso foi no dia 26, que foi um dia exclusivo para as apresentações acerca das poesias gráficas, poesias visuais. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. E a seguir eu insiro também a gravação da nossa apresentação ocorrida online. Então aqui está o anexo que veio na carta convite, né? Então, poesia visual e poesia gráfica da Université Clermont-Auvergne, Maison des Sciences de l'Homme, quer dizer, é uma universidade e dentro de uma área de humanas, né? Trabalhando junto com também, que vocês podem ver aqui, eu vou aumentar um pouco, apesar da qualidade das imagens não estar muito boa, tem também aqui a Universidade de Valência, uma outra fundação espanhola, tem a ver com quadrinhos, então tem duas associações, esse iComics aqui, mais essas outras associações, incluindo a Universidade Clermont-Auvergne, né? Então aqui está o convite em francês, né? E aqui nós temos o mesmo convite em espanhol, né? Poesia visual e poesia gráfica. Então esse é o tema principal desse evento acadêmico neste dia, que ocorrido no dia 26 de maio de 2023, dentro de um outro evento maior na área de humanas, né? Mas o dia exclusivo para essa pesquisa, com várias apresentações, né, de vários proponentes, foi nesse dia da sexta-feira do dia 26, agora recentemente em maio do ano agora de 2023, né? Então a jornada de estudo Poesia Visual e Gráfica pretende aprofundar a reflexão sobre a questão dos incertos, dos limites definitórios incertos da poesia gráfica, a poesia visual e a porosidade das fronteiras entre esses campos artísticos que compartem o mesmo gosto pela experimentação, né? Então esta iniciativa se encontra demarcada dentro de um programa de 4 jornadas de estudo, são os 4 dias, e dentro desse evento, mas foi num dia, né? E essa da poesia visual. E nesse âmbito derivado de vários projetos de investigação em curso. Na verdade, o evento, pelo que eu estou entendendo aqui, porque eu não assisti os outros dias, né? Então ele deve ter a ver com a questão da poesia visual. Mas, em especial, a nossa foi inserida junto com outras de quadrinhos neste último dia. Eu não pude ver os outros dias para saber. Mas vamos lá. Que eu me lembre, segundo a organização, a sexta-feira foi dedicada a isso, né? Especialmente a questão dos quadrinhos. Então aqui tem uma continuidade da explicação, né? Então, a associação Cost iComics, Icon Comics, né? Investigação sobre el cómic e la novela gráfica del espaço cultural
ibérico, sobre poesia gráfica e o projeto PICT, sobre PICT, pensar, traduzir, penser, traduire e représenter les corps. Então, pensar, traduzir e representar os corpos. Aqui, a tradução aqui, é contar o íntimo. Então, tem a ver também com a questão poética e autobiográfica, intimista, muito a ver com a poesia, então, né? E aí tem mais algumas explicações. Aqui eu não tenho como deixar esses itens aqui porque eles estão sim, eles estão em PDF, porém há o link para o evento, né? E esse link é aqui, né? Depois eu deixo o link na descrição do vídeo. Jornada de estudos, poesia gráfica, poesia visual, né? E aí vocês podem ver que essa é a programação do dia 26, tá? Está toda ela aqui, né? Desde de manhã, com horário o fuso horário francês, né? Então, aqui no Brasil, 5 horas antes, porque lá está em horário de verão. E a nossa foi apresentada aqui, às 16 horas, na França, e aqui foi 11 horas. Teve um atraso, acho que foi meio-dia aqui. Então, a nossa proposição foi, o nosso resumo, né? Foi bandas desenhadas poético-filosóficas, um estilo desenvolvido a partir do fanzinato brasileiro, né? Então, bande dessinée poétique philosophique, un style développé a partir do fanzinato brasileiro. Eu não sei falar muito bem francês, na verdade eu não falo francês, só palavras soltas, mas cheguei a aprender um pouco a ler, né? E pensar assim de um semi-analfabeto que saiba ler a língua que está aprendendo, né? Mais ou menos isso, com alguns erros, claro, né? Mas eu não arrisquei a leitura não, deixamos para o Henrique que tem o conhecimento da língua francesa. Mas voltando aqui, para terminar essa pré-explicação, aqui está o nosso resumo, né? A gente fez um resumo um pouco expandido, na verdade são 3 páginas, né? Contendo os referenciais. Temos a versão, essa é a versão que enviamos, né? E obviamente eu fiz primeiro a versão em português, né? Então, falando sobre os HQs no Brasil, que tem um histórico de desenvolvimento com relação aos quadrinhos impulsionados estrangeiros, né, que eram produzidos no exterior e traduzidos e vendidos aqui, principalmente das décadas de 70, 60, 70, até antes, né? Mas eu foquei mais no período da década de 80 e 90. Assim, nesse período, né, décadas de 80 e 90, a maior parte dos quadrinhos brasileiros eram estrangeiros traduzidos aqui. Então, os fanzines foram o esteio para isso. E dentro do fanzinato, devido à necessidade de se fazer histórias curtas, porque os fanzines teriam 20, 24 páginas, e os fan-editores queriam publicar vários autores dentro de um fanzine, pedia-se que as histórias fossem curtas. E a gente acabou conseguindo desenvolver histórias curtas, elípticas, e que uma vertente delas saiu poética. E nessa vertente poética também tinha um aspecto filosófico, características de quadrinhos filosóficos muito influenciados por quadrinhos europeus, né? Como Philippe Druillet, Casar, Moebius e outros, né? Então, vários autores se desenvolveram naquele período, nós falamos disso, eles se interessaram, a gente mandou também um outro resumo rapidamente depois que eles pediram imagens e a gente enviou, então, por exemplo, esse PDF com as capas da revista Tili Tili e depois Mandala, é a mesma revista que, na verdade, é um fanzine ou um prozine, editado na década de 90 para 2000 pela marca de fantasia pelo Henrique Magalhães, que trazia, em especial, quadrinhos poéticos, ou poéticos filosóficos ou fantásticos filosóficos, né? E aí nós trouxemos alguns autores para ilustrar, até mesmo essa HQ do Henrique Magalhães, muito interessante, né? Que trata de fantástico filosoficamente, porque é como se tivesse uma aurora boreal por detrás, ou ventos solares, né? E aí, na verdade, se revela que é um fogo fátuo a partir dos desencarnados por causa da Covid. Depois, o que os franceses acharam curioso
é a criação das HQ-forismos, né, dos HQ-forismos, por Edgar Franco e Daniele Barros. E lá a gente denominou como BD-forismos. Eles gostaram também, porque é uma imagem com um aforismo, né? É uma HQ curtíssima de apenas um quadrinho, né? Que não impede que haja HQ-forismo ou BD-forismo de 2 ou 3 quadrinhos, né? Acho que deve ter acontecido isso também no trabalhos outros, mas eu lembro que o Edgar foca nessa questão de uma imagem só. Eu mandei uma HQ minha também, que retrata poeticamente uma árvore que parece sem folhas, cujos troncos parecem uma mão, e quando ela se fecha e se abre, essa mão lança as folhas, né? Então tem essa poética fantástico-filosófica, porque o texto diz que até então a árvore nunca gritou, até agora, e o grito dela é jogar essas folhas. Então, um pouco de reflexão filosófico-poética nisso também. Bem, por fim, nós fizemos a apresentação, né? Eu fiz uma apresentação gigantesca, com mais de 80 slides, né? Obviamente, é muita coisa para apenas 20 minutos, e o Henrique Magalhães conseguiu fazer condensar, né, essa apresentação em 20, mais ou menos. Eu complementei, deu 25 slides e bastante ilustrados e que exemplificam esse caminho aí. A gente até homenageou o Elídio dos Santos Neto, né, porque tem uma pesquisa que ele fez sobre os quadrinhos poéticos no pós-doutorado dele, fora as HQs poético-filosóficas que ele também realizou, né? Então, basicamente, são essas as abordagens que eu quero fazer com vocês, e agora vocês assistem o vídeo da nossa apresentação online, né? E os links todos de descrição eu vou deixar no vídeo. Aliás, em vez de colocar o vídeo a seguir, para que não fique muito grande, porque o vídeo dá uns 50 minutos com a apresentação e a discussão, eu vou inserir o link para que vocês se direcionem para assistir o vídeo no próximo Gazine. Então esse Gazine acabou se dividindo, esse Gazine sobre a apresentação nesse evento acerca dos quadrinhos poéticos, acabou se dividindo em dois. Primeiro a minha explicação aqui e depois o vídeo per si, que foi apresentado online para a França.